Existem muitas maneiras de comer batatas, mas elas sempre são muito mais saborosas quando estão frescas, novas e especialmente quando foi você que a plantou e colheu. As batatas são um tubérculo delicioso, rico em amido e uma fonte de nutrição em potássio, fibra, proteína, vitamina C, B6 e ferro. Vou mostrar agora a maneira mais fácil de cultivar quilos e mais quilos de batatas em um simples saco de plástico. Esse saco mesmo de lixo ou esse saco de supermercado, qualquer um, é praticamente uma maneira infalível e são necessários apenas alguns passos simples para fazê-lo. Passo 1. Uma semana antes de plantar, coloque suas batatas semente em um local aquecido. Vai começar a sair uns pequenos brotos e quando estes estiverem com aproximadamente meio centímetro, eles estão prontos para serem plantados. Corte essas batatas em pequenos pedaços de cerca de 2 centímetros de largura e cada pedaço deve ter pelo menos 2 brotos. Depois de cortar esses pedacinhos da batata semente, deixe-as descansar à temperatura ambiente por 3 dias. Isso é para que a parte cortada se seque um pouco e assim evita de apodrecer debaixo da terra. Passo 2. Usando uma tesoura, corte alguns orifícios de drenagem no fundo de um saco de plástico de uns 100 litros mais ou menos. O tamanho você mesmo decide. Enrole as laterais do saco e preenche 1/3 com terra e deixe numa área do seu jardim que receba sol direto. Passo 3. Para plantar suas batatas, o primeiro que deve ser feito é polvilhar ou empanar com um pó específico para jardim, o enxofre. O enxofre vai proteger as suas mudinhas de batata contra fungos e bactérias. Como a mudinha vai ficar meio enterrada, vai haver muita umidade e temos que protegê-la muito bem porque senão apodrece completamente. Agora é só plantar enterrando esses pedaços cerca de 2 centímetros de profundidade do solo e deixando os brotos apontados para cima. Após isso, molhar bem. Passo 4. Quando suas plantas de batata estiverem entre 15 a 20 centímetros de altura, acrescente mais terra e palha ao saco. Não cubra toda a planta com terra, deixe uns 5 centímetros de planta saindo sobre a superfície. O importante é deixar algumas folhas sobre a superfície para que a planta respire. À medida que as plantas continuam a crescer, continue desenrolando o saco de plástico e adicionando mais solo sobre a planta. Lembre-se sempre que devem estar muito bem regadas, mas não encharcadas. Esse processo de ir adicionando terra à medida que a planta vai crescendo é para que as batatinhas cresçam em camadas, e assim aproveitamos todo o espaço do plástico sem ficar todas amontoadas. Agora é a parte mais divertida, é a hora de colher. Uma pista de que suas batatas estão prontas para a colheita é que as folhas começam a ficar amareladas e as ramas começam a secar literalmente. Neste momento, você deve parar de regar e simplesmente deixá-las em paz por algumas semanas, para que as cascas da batata se endureçam e se fortalecem. Nesse intervalo de tempo, uma ideia é iniciar outro lote de batatas para ter uma colheita contínua. Cultivar suas próprias batatas não é apenas divertido, o mais importante é que você vai saber perfeitamente que sua batata é completamente orgânica, sem veneno e deliciosamente fresca e natural. Além dos sacos de plásticos de supermercado ou sacos de lixo, as batatas também podem ser cultivadas em barris, baldes e até mesmo caixas de papelão. As batatas são bastante tolerantes a qualquer tipo de solo, desde que seja bem drenado, sem pedras, fértil e rico em matéria orgânica. Você pode misturar 50% de terra normal do seu jardim com 50% de esterco seco e bem curtido. Esse tipo de recipiente exige uma rega constante. Se você colocar o dedo na terra e está seco, por favor, dê-lhe água. Irrigue de forma a manter o solo sempre levemente úmido. O excesso de água facilita o surgimento de doenças e fungos. Se você der tudo o que sua planta necessita quanto a terra boa com drenagem, boa iluminação e irrigação adequada, você vai estar colhendo e desfrutando suas deliciosas batatas em apenas 3 meses. E você, já tentou plantar batatas? Se houver algum especialista em batatas vendo esse vídeo, não deixe de compartilhar sua experiência nos comentários abaixo. E não se esqueça de clicar no gostei e compartilhar essa ideia com seus amigos.